Olá, você está no Entre Fios. Meu nome é João Rodrigues e estou acompanhado dos meus colegas comentaristas Daniel Giuffone, João Pedro Lima e Manuel Honorato. Bem, um novo ano letivo está para começar e com ele voltam ao centro do debate questões fundamentais sobre a educação no Brasil. Nos últimos anos, o mundo passou por transformações profundas impulsionadas pelas novas tecnologias que modificaram a forma como nos comunicamos, trabalhamos e aprendemos. Nesse contexto, com o aumento do uso de tablets, notebooks e plataformas digitais, algumas dessas tecnologias passaram a fazer parte da nossa rotina escolar, ao mesmo tempo em que medidas como a proibição do uso de celulares em sala de aula reacenderam discussões sobre os limites e os impactos dessas ferramentas no processo de aprendizagem. Diante desse cenário, fica a pergunta: até que ponto a tecnologia contribui para a educação e quando é que ela passa a representar um desafio? Para começar a nossa conversa aqui, eu queria que você, João Pedro, falasse como é que a tecnologia ela impacta, né, essa nova tecnologia implementada no ensino público e no ensino privado, como é que elas podem ser um desafio para quem trabalha no meio e também para quem está como estudante. Eu acho que a discussão ela precisa ser travada de um ponto de partida que é o seguinte: é, o problema básico do financiamento do ensino público, porque isso vai afetar diretamente a implementação das tecnologias nas metodologias de ensino. E não é a mesma dinâmica que acontece nas escolas particulares. É, Existem iniciativas, óbvio, hoje, né, já está havendo processos de, mesmo que mínimos, né, de implementação da tecnologia no processo de ensino. Por exemplo, a SEDUC aqui no Ceará promove é, cursos de uso de inteligência artificial para os professores é, da rede estadual. Só que, só que isso é, encontra uma barreira essencial para ser colocada na discussão, que é a questão da precarização devido à falta do financiamento público a essas escolas. Porque mesmo que porque como aborda, inclusive, um amigo meu que é professor de geografia na rede estadual de ensino do Ceará, no ensino médio, ele aborda que a principal dificuldade da implementação dessas tecnologias dentro do contexto da escola pública é porque ela não é aplicada da melhor forma possível. Se você colocar, por exemplo, o uso de IA dentro das salas de aula, dentro dos métodos de ensino, ela é aplicada de uma maneira completamente superficial. A gente, por exemplo, os professores, eles não conseguem ter um devido acompanhamento do processo de aprendizado dos alunos, porque eles estão utilizando cada vez mais esse subterfúgio da inteligência artificial e deixando de produzir essencialmente algum material, alguma tarefa, alguma atividade de forma completamente original, de forma completamente autoral, por meio da sua própria criatividade. Isso daí é um problema que ele coloca na sua na sua avaliação e que é muito importante trazer para esse debate. Quando vai para o ensino particular é diferente, porque o ensino particular ele é tratado através do capital dos grandes conglomerados de ensino particular. Esses grandes conglomerados de ensino particular, eles possuem o capital a ser investido na integração devida da tecnologia nos métodos de ensino. Então, você vê, por exemplo, laboratórios
de computadores com melhor qualidade, em que os alunos conseguem aprender é, é, matérias, conteúdos usuais do dia a dia, né? Da grade curricular, mas através de uma nova abordagem, de uma nova pedagogia. Então, isso daí demonstra, demonstra uma disparidade imensa da aplicação da tecnologia no ensino público e no ensino privado. E eu creio que a discussão acerca da integração dessa pedagogia tecnológica no ensino precisa ser discutida a partir desse ponto. Só uma pergunta. As implementações de tecnologia no ensino público, elas vão ser limitadas à instrução do professor ou elas estão sendo utilizadas para os alunos também? É, ela não se limita a isso, só que as demais iniciativas, como por exemplo, a instalação de laboratórios tecnológicos nas escolas com computadores, a distribuição de tablets, elas se demonstram ineficientes na medida em que há um subfinanciamento do ensino público. Porque hoje, porque hoje nós encontramos um processo cada vez maior de, de abertura para as terceirizações e de abertura para a precarização dos serviços mais essenciais do ensino público, e quanto mais um serviço tecnológico que exige uma mão de obra que exige uma mão de obra técnica qualificada para essa manutenção. E infelizmente o que acontece é que o orçamento ele não está adequado com as necessidades das escolas públicas. Então você vê laboratórios, você vê distribuição de tablets, por exemplo, mas não existe uma devida qualidade nesses serviços que são prestados pelos governos, né? E, por exemplo, nós temos alunos que, apesar de receberem tablets para poder utilizarem nos seus, nas suas atividades rotineiras, eles não têm acesso à internet. E quando tem, é uma internet de qualidade extremamente porca. Então, assim, é uma implementação que ela está sendo feita, sim, mas é uma implementação que não corresponde às necessidades reais dos estudantes e também dos professores que estão dentro das escolas públicas, e é algo que você não encontra dentro do ensino privado, porque o ensino privado ele possui capital o suficiente para, para, para conseguir atender essas necessidades. E isso também demonstra é, o elitismo que há dentro da composição dos estudantes e da composição dos tipos de professores, do tipo de metodologia que é aplicada lá, né, em comparação com as escolas públicas. Então, a discussão precisa se nortear nesse sentido, e eu acredito que é, seja esse, sejam esses desafios, sejam essas as diferenças que precisam ser tratadas, né? Manuel, como é que você vê esse âmbito do ensino privado também e do ensino público em relação a essas implementações? Eu acho que o que o João falou tem uma lógica muito clara, né? A gente consegue perceber essas disparidades de maneira muito grande, até porque a implementação dessas tecnologias ela vem com todo um universo por trás, né? Você não pode só implementar essa tecnologia, você tem que ter ali você vai ter um aumento de energia por causa desse aumento de equipamentos, você vai ter que ter uma internet de qualidade se você quiser utilizar essa tecnologia para algo online, né? Se você quiser dar
dar aulas novas e coisas assim, você vai precisar de toda uma nova formação que não vai acontecer da mesma maneira nas escolas públicas e nas escolas particulares, né? Um exemplo que a gente pode pegar, por exemplo, é, que é uma grande vantagem que a tecnologia pode trazer e que já é uma coisa que você consegue ver claramente como faz diferença, é a questão de aulas online, por exemplo. Vamos dizer que ali um aluno ele ficou doente, ele precisou se ausentar por algum motivo assim, não pôde participar da aula hoje. E aí, numa escola particular é muito mais tranquilo de ter uma estrutura para aquela aula do dia ficar gravada, fazer ali uma recordação no YouTube, alguma coisa assim, um Meet, por exemplo, para que esse aluno não perca aquela aula, que ele possa participar ali virtualmente, que foi uma coisa muito utilizada na própria pandemia, né? As escolas particulares todas deram seu próprio jeito de ter ali aula em plataformas diferentes, ou deixar gravada se não fosse ao vivo, e isso é uma coisa que funcionou de maneira muito prática no período híbrido, quando voltaram as aulas ali de maneira semipresencial. Os alunos que não iam presencialmente para a aula, ficar de máscara e tudo mais, ficavam acompanhando o professor, ficavam acompanhando a aula por plataformas de streaming ao vivo, né? E isso daí é uma coisa que exige recurso. Toda sala precisaria ter uma máquina capaz de suportar ali essa reunião numa qualidade. Precisaria ter um microfone para captação de áudio, né? Então não poderia ser só um computador, teria que ser um computador com microfone ou um laptop. Então são várias questões que vão passando e que você vai percebendo a diferença de implementação entre escola pública e escola particular, mas que vai trazendo bastante essa. ah, não necessariamente a necessidade, mas como traria uma inovação, uma facilidade, né, de fato, para esses jovens que não que tiveram que perder a aula, e isso a gente está falando de uma situação só. Se a gente for falar ali de outros meios da tecnologia, né, de outras maneiras que a tecnologia poderia ser implementada na sala de aula, a gente está falando de inúmeras soluções que poderiam ser realizadas ali, facilitações, né, para a vida dos alunos. Manuel, você citou agora essa questão da facilidade que pode trazer esses recursos tecnológicos para esses alunos, né, no campo das aulas virtuais e tudo mais. Eu queria que o Daniel falasse um pouco como é que essas tecnologias, como é que elas atrapalham e ajudam ao mesmo tempo. O que a gente pode observar em relação a essas tecnologias? Elas ajudam ou atrapalham os alunos e os professores também? Pois é, né? Eu acho que um dos exemplos mais óbvios que a gente consegue pegar hoje foi a proibição do uso de celulares em sala de aula, em que a gente viu muitas reclamações, diversas reclamações dos alunos, mas por parte dos professores era uma medida, inclusive pais também, né, achavam uma medida espetacular e, segundo dados, né, de acordo com uma reportagem da CNN, 83%, isso é uma reportagem do dia 24 de setembro de 2025, 83% dos estudantes brasileiros têm prestado mais atenção nas aulas depois da restrição. E que também 77% dos gestores e 65% dos professores relataram a diminuição do bullying virtual dentro das escolas. E apenas 41% dos alunos, apesar disso tudo, né, afirmaram sentir essa mudança do comportamento, né, dentro da sala de aula. Então, assim, a gente percebe que dentro da sala de aula, realmente, o uso da tecnologia, ela precisa estar ligada principalmente ao limite, à imposição do limite do que as crianças têm acesso no ambiente escolar. Quando a gente passa para dentro de casa, eu acho que cabe muito bem o que o Manuel disse. A gente precisa ter cada vez mais aplicativos e sistemas, né, que incorporem o que está dentro da sala de aula para dentro da casa dessa pessoa, para que ela não dependa 100% do ambiente escolar, o ambiente físico, para aprender e para ter acesso ao conteúdo. E isso a gente está falando de conteúdos, slides, né, hoje textos que estejam disponíveis virtualmente, atividades disponíveis virtualmente. Esse sim é um modo de que a tecnologia contribui para o ensino, para o aprendizado da criança. Fora agora, né, com a implementação da inteligência artificial, a gente pode utilizar e, inclusive, incrementar os conteúdos quando a gente vai fazer atividades no geral,
pensar em outros tipos, né, de programas para conseguir chamar a atenção dos alunos, não fazer só aquela atividade linear de sempre. Acho que é sempre muito bem regrado. Manuel, eu queria que você comentasse essa fala do Daniel em relação a como é que essas tecnologias elas podem ajudar, né, e também atrapalhar o estudante. Cara, eu acredito que hoje em dia o estudante ele realmente se torna um pouco refém das tecnologias, ele pode usar ela de uma maneira que se torne saudável, que se torne ali boa para os estudos, porque, por exemplo, nós temos ah, estudantes com dificuldade de concentração na aula, ou estudantes com uma certa dificuldade de escrita, de audição, que eles poderiam ser muito abraçados pela tecnologia, com aplicativos de transcrição de fala, com aplicativos ali que ajudassem eles a compreender melhor o que o professor está falando, porque o professor ele tem que dar uma aula para uma turma de 30 alunos, 40 alunos, ele não consegue atender às necessidades individuais de todos ao mesmo tempo, e ele nem pode, dado o cronograma apertadíssimo que as escolas dão, ficar ali voltando no mesmo assunto várias vezes, porque isso pode atrasar muito, né, a agenda dele. Então, ter, por exemplo, um aplicativo que fizesse essa transcrição, uma gravação mesmo da aula, já tornaria muito mais prática a vida do estudante para ele poder rever o conteúdo, porque tem muito estudante que prefere ali, que tem um ensino mais fácil quando é ensinado pelo professor do que quando é lendo sozinho. Além disso, a gente tem a facilidade de poder abrir um site no notebook e ter o livro ali à sua disposição, caso eu esqueça o livro, alguma coisa assim. E, sinceramente, o estudante ter que ficar gastando rios de dinheiro com caderno, com materiais assim que ele vai ficar reutilizando, que ele vai ficar comprando novamente durante o período letivo várias vezes, e até os livros, que são um peso grande, assim, a pessoa fica levando nas costas ali, quando vai aumentando as grades, ele fica levando 10 livros diferentes na mochila e tudo mais, dependendo da dinâmica da escola, né? Todas essas facilidades que existem pela substituição desses materiais físicos, ou pela, não completa, né, mas uma substituição parcial dos materiais físicos pelos materiais mais tecnológicos, assim, já seria uma ajuda muito grande. A gente pensa que a mudança ela só funciona se for algo absurdo, mas mudanças pequenas assim também aumentam a qualidade de vida do aluno, né? Que é algo que tem que ser muito levantado, porque hoje em dia a qualidade de vida dos alunos de escolas públicas e até escolas particulares, por assim dizer, é bem precária, né? Não é, é um ensino muito robótico e tudo mais, então é necessário mudar todos esses âmbitos e não somente o âmbito do ensino, embora ele seja, claro, a prioridade principal. É necessário mudar todo o ecossistema ali das escolas e do sistema de aprendizado. Bom, a gente tem um debate muito amplo aí, né? Acho que é muito mais complexo, né? A gente consegue entender que há diferentes questões aí, né? A tecnologia ela pode sim auxiliar bastante a depender do contexto de cada estudante, também de cada profissional, mas também pode ali dificultar, até porque a gente tem brigado muito com relação à nossa atenção, né? A nossa atenção ela está sempre sendo disputada e, e, logicamente, a dos estudantes também, né? Então, eu queria que o Pedro comentasse brevemente sobre essa questão dessa tensão disputada em relação à escola no âmbito do ensino público. Como é que a gente pode disputar esse aluno? Eu creio que a disputa a ser feita é uma questão de uma dialética social. E por que eu digo isso? Porque, do ponto de vista técnico, a tecnologia implementada para os alunos, ela é positivíssima, porque ela representa um avanço sistemático na nossa forma de produzir conhecimento. Ela nos auxilia cada vez mais no processo de não só reprodução do conhecimento já feito, mas na produção do próprio conhecimento. E o aluno, ele, em tese, né, ele deveria
ele deveria ter um usufruto enorme disso. Mas, do ponto de vista social, a gente encontra o aluno no meio de uma disputa de lados positivos e negativos da aplicação dessa tecnologia. Por quê? Porque no modelo de ensino em que hoje ela é aplicada na educação pública, ela muitas vezes afasta o próprio estudante do processo de aprendizado prático. Hoje, por exemplo, você já vê, não tanto na escola pública, porque é uma exigência do MEC, mas você vê, por exemplo, em processos isso com um avanço muito enorme em escolas e universidades particulares. A completa substituição das aulas presenciais, das aulas práticas, pragmáticas, por ensino à distância. E isso é um potencializador da alienação do estudante do processo prático do ensino. E isso é algo muito negativo, porque isso representa mais um processo de elitização do ensino. Isso representa com que cada vez mais o aluno com menos condição ele tem menos capacidade de conseguir uma educação técnica do que aquele que tem mais condições financeiras. Isso aí é uma contradição enorme dentro do contexto de implementação da tecnologia no ensino público. E isso também passa por questões que envolvem as questões como eu falei anteriormente. Eu acho que todos os pontos positivos da implementação da tecnologia para os estudantes, ela é fundamental, ela é, sem dúvida, uma maravilha. Hoje você não requer mais tanto trabalho, mais tanto esforço para poder produzir conhecimento e também o reproduzir quanto antes. Mas isso tem custos sociais e que tem a ver com a falta de assistência do Estado, tem a ver com a forma ao qual ela é aplicada pedagogicamente, né? Então são várias questões e o aluno entra nesse contexto, nesse sentido, porque ele vai refletir as contradições de classe que tem dentro do ensino, do ensino público e do ensino privado. Quem tem mais condições vai conseguir acesso a uma educação que combine teoria e prática, que combine esses elementos múltiplos, né, de habilidades múltiplas. Já os estudantes com condições mais baixas, né, de vida, eles vão tender a um ensino que tende ou só um lado ou só um outro, e não existe uma aplicação devidamente positiva da tecnologia nesse sentido. Bom, o assunto da educação aqui no Brasil, ela vai ser sempre muito ampla, né? Mas a gente tem que encerramos aqui no Entre Fios. Eu gostaria de agradecer a presença do Daniel Gifone, do Manuel Felipe e também do João Pedro Lima. Eu sou o João Rodrigues. Essa produção integra a disciplina de Gêneros e Formatos Jornalísticos 2, ministrada pelo professor Robson Braga, no curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Agradecendo a sua presença e até a próxima.